Vamos dar graça, irmãos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa live. Que tu possas nos ajudar, Pai, a continuar aprendendo sobre a sua preciosa palavra, que nós possamos usar esses ensinamentos na nossa vida prática espiritual e que tudo seja conforme a tua preciosa vontade, Pai. Que os irmãos que irão falar hoje falem no teu precioso Espírito e que não haja lugar nenhum para a carne, meu Pai. Nós oramos para que tu possa abrir nossos corações e nossas mentes para todo o teu aprendizado e tudo que tu queres que nós conheçamos, Pai, acerca da tua palavra. Pedimos que também tu possa nos ajudar a aumentar nossas afeições por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos tudo isso, Pai, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos continuar nossa leitura. Hoje é o capítulo 7 de Romanos. A partir do versículo 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do pecado, do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado.
No capítulo 6, Paulo tratou da verdade da libertação do poder do pecado. Lembre-se que ele começa a tratar agora, a partir do capítulo 5, sobre o pecado, como a natureza caída do homem, dos quais todos nós somos descendentes. Ele não está tratando de pecados, os pecados cometidos porque somos descendentes do Adão caído, mas está tratando do pecado como todo o que a nossa natureza herdada de Adão nos leva a fazer. Não que todos nós vamos fazer todas as coisas para nos caracterizar um pecador, mas o fato de termos nascidos com essa natureza, isso nos torna um potencial pecador, se eu puder dizer assim. Ou seja, mesmo que uma criança recém-nascida não tenha cometido nenhum pecado, porque ela não tem idade para fazer isso, todavia, ela é uma pecadora em potencial. Então, logo haja a chance de se manifestar, vai se manifestar. Então, no capítulo 6, ele tratou da libertação do pecado. Nós somos agora livres, porque nós consideramos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. No capítulo 7, vai surgir a questão. Bom, entendo que um gentil vivia, quando ele se converte, um gentil se convertia nessa época, ele nunca esteve sujeito à lei. Mas as coisas que ele fazia eram erradas, eram pecados também. Porém, eles não tinham que se libertar de lei nenhuma, porque eles nunca tiveram lei nenhuma. Eles pecavam porque era da natureza. E uma vez libertados dessa natureza, pronto, sabemos que a lei agora não age em quem tem agora a vida comunicada a nós pelo novo nascimento. Ok. Então, os judeus vão estar livres da lei por causa disso, porque o gentil, quando se converte, quando crê em Cristo Jesus, ele se coloca na posição de estar se identificando com Cristo, de sua morte e ressurreição. O judeu, quando ouve o evangelho de sua salvação e crê, ele também se coloca nessa mesma posição. Se identifica com a morte e ressurreição de Cristo. Mas ele tinha uma lei. Como judeu, ele tinha uma lei. Ele já não está obrigado a essa lei mais? A resposta é não. Assim como o gentil não está mais também. Porém, há uma coisa. Paulo agora vai tratar desse assunto com eles, e ele fala isso claramente, pois fala aos que sabem a lei. Quem é que sabe a lei? O judeu, para quem Deus deu a lei. A lei não foi dada para o mundo inteiro, no tempo em que ela foi lá anunciada no Monte Sinai, que Moisés desceu com as tábuas e colocou, falou, né, ditou os mandamentos para eles, que eles já quebraram, antes mesmo de aparecer essas tábuas, já estavam quebrando lá embaixo, né, fazendo ídolos. Mas, sem entrar nesse detalhe, o povo de Israel que recebeu a lei, e a lei era para que o homem entendesse que ele é pecador, porque a lei ela como que impulsiona a velha natureza a fazer mal, porque quando a lei fala não matarás, aí dá a vontade, não roubarás, aí tem a cobiça. Porém, se o judeu, sendo por Deus escolhido como um povo, e foi dada a ele uma lei, e por essa lei eles viviam, ou pelo menos tentavam viver, porque eles descobriram que não é fácil, né? Eles mesmos viviam um jugo que nem eles conseguiam carregar. Mas eles tinham essa lei. E era uma coisa que tinha sido dada a Israel. Eles são obrigados? Paulo, então, vai tratar do que diz respeito à lei e Cristo. Estando nós agora em Cristo Jesus, nós já não estamos debaixo da lei. Nem nós, nem qualquer cristão, seja gentil ou judeu, não está mais debaixo da lei. Para ensinar isso aos judeus, ele fala:
falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. E agora ele vai colocar uma analogia da mulher com o marido em relação ao homem e a lei, sendo que a lei estaria no lugar de marido, né, por domínio sobre, ou ter autoridade sobre a mulher, e enquanto a mulher está ali com o marido vivo, ele tem a sua autoridade. No exemplo aqui, ele fala que o marido morreu. Isso às vezes confunde. Muitas pessoas falam, espera um pouco, então a lei morreu para nós? Não é isso a analogia que ele está fazendo. Ele está falando assim, fala os que conhecem ou que sabem a lei, porque não é a lei na forma dos 10 mandamentos somente, mas aquilo que é o padrão de Deus. Deus instituiu, quando criou o homem e sua mulher, ele já instituiu o casamento. O casamento não é instituição da lei. Mas ele já tinha falado, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a uma mulher, serão os dois uma só carne. E o que Deus uniu, não separe o homem. Então, isso que Deus havia anunciado era um elo entre o homem e a mulher que só poderia ser desfeito com a morte. Tá? A morte de um deles, tanto do marido quanto da mulher. Aqui ele usa a mulher e o marido como coisa e fala do marido morrer, não que ele está falando que a lei morreu. A autoridade não tinha mais lugar ali. Ou seja, a mulher estaria livre. Nós sabemos que a lei em si, ela é boa, santa e justa. Não tem nada de errado com a lei. Não é a lei que morre, somos nós que morremos. Então, nesse caso aqui, nós é que morremos para a lei. Porque Paulo usa essa coisa entre o matrimônio, que uma vez que morreu, ela já não está mais debaixo. Né? Uma vez que o parceiro morreu, ela não estava mais debaixo da autoridade dele. Ele está querendo mostrar que a lei tem efeito enquanto vive, mas vale para os dois lados. Ele usa o homem como morrendo, mas não quer dizer na figura que é a lei e nós, né? Sendo a esposa. Não sei se eu fui claro nisso, mas lendo direitinho, vocês vão ver que ele vai começar a falar. Você quer ver um exemplo disso? Se vivendo o marido, versículo 3, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. O problema não é o marido morrer para ela ficar livre, mas é ela ter dois. Ou seja, poderia um judeu, depois de convertido ao cristianismo, continuar sobre outro marido, que é a lei? Não. Não poderia. Então, ele é que morre, ele está desfeito essa autoridade, ele agora está vivendo numa outra esfera de autoridade, que é Cristo cabeça, onde nós somos o quê? A noiva. E ele, o noivo. Então, essa relação que ele está mostrando é porque quando foi anunciado ao homem, já na criação, isso que Deus falou, Paulo cita isso falando, grande é esse mistério, em Efésios ele fala, grande é esse mistério, deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá a uma mulher, serão os dois uma só carne. Ele fala, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Por quê? Cristo e a igreja é um relacionamento que não tem, nunca vai ser desfeito, que haveria necessidade da morte de um dos dois. Como sabemos que Cristo já morreu por nós e agora nós temos vida por meio dele, é como se ele nos tirasse daquela esfera e trouxesse para ele, para que não haja mais efeito do pecado sobre nós. E é exatamente isso que acontece, irmãos. O que nos impede agora de vivermos uma vida separada para Deus, santa, guardando a lei? Nós sabemos que ninguém consegue guardar a lei. Como nós fazemos, então? Saindo da esfera de autoridade da lei
e entrando agora na esfera de autoridade de um outro, que é Cristo. Assim nós podemos viver uma vida sã. Creio que tem mais coisa para ver aqui, mas apenas uma introdução para a gente entender o que Paulo está falando aqui, porque muitos se confundem misturando que a figura vai valer colocando a lei no marido e nós na esposa, né? Mas não é isso. Ele está mostrando que esse relacionamento só pode ser quebrado com a morte de um deles. Mas eles dois ali, qualquer um deles pode morrer e o laço está quebrado. Tanto o homem, se a esposa morre, ele pode casar com outro. E a mulher, se o marido morre, ela pode casar com outro. Mas se fizer isso simultaneamente, enquanto está vivo um e ela ficar com o outro, ela está cometendo adultério. E vice-versa. O homem também. Se ele tem uma esposa e ele vai querer ter uma segunda esposa, ele comete adultério segundo os padrões de Deus. Tá? Isso não é segundo a lei de Moisés, isso não é segundo a lei humana, porque nós sabemos que muitos países, muitos povos permitem a poligamia ou a bigamia. E nós vemos que no mundo ocidental, cristianizado, isso não é uma prática que deveria ser normal, se bem que hoje, cada vez mais, o que nós estamos vendo é isso. Só até aí. Só uma coisa, um detalhe, nesse exemplo que ele dá do marido e da mulher, o marido, no caso, é a lei, e a esposa são os judeus antes de serem salvos. Eles estavam presos a esse marido. E agora, saindo dessa esfera e entrando na esfera em Cristo Jesus, eles estão livres de ter que obedecer esse marido, porque eles morreram para esse marido. Eles morreram para a lei. Nós, em Cristo Jesus, morremos para a lei. Sabe? No sentido de autoridade. A lei não tem domínio sobre o morto. Né? Seria o cúmulo, né? Num casal, a mulher, por exemplo, a mulher morre. E o marido queria falar para ela que ela ainda tem que obedecer ele depois do morto. E vice-versa. Ou o marido morreu, ela fala, não, mas meu marido ainda tem autoridade sobre ele. Não, ele já não existe mais, ele não está entre vocês, já não tem mais essa autoridade. É a questão de autoridade, tá? Então, a gente não pode confundir isso. Interessante dentro dessas subdivisões, né, que o Moulineu trouxe, é que nessa porção, no versículo 6, ele vai encerrar a doutrina da libertação. Ele está encerrando isso. Como os irmãos falaram no começo, né, até o capítulo 8 é doutrinal, depois tem a parte dispensacional e depois devocional. Então, ele está trazendo aqui essa parte de ensino, e justamente como o irmão falou, agora ele vai ensinar os judeus que eles não estavam mais debaixo da lei, né? E é interessante nós frisarmos que o pecado que ele tratou acerca da libertação no capítulo 6, ele entrou por causa do homem, né? Por causa da maldade do homem, e ele veio para a destruição, né? Ele só corrompeu tudo que Deus fez. E quando fala da lei, porque embora aqui está falando que estamos, né, o judeu está livre da lei e nós nunca tivemos debaixo da lei, como o irmão explicou, a lei vem de Deus, né? A lei é boa. Ela é boa, inclusive ela cumpre aquilo pelo qual ela foi enviada. Expor o pecado. Mostrar o quão mal é o homem, né? Então, ela é boa para aquilo que ela foi enviada. E existe aqui, o irmão Darby fala de 3 coisas, né, que ela não dá. Ela não dá vida, ela não dá força para realizar as suas demandas, e ela não nos dá um objeto para os nossos corações. Então, não adianta querer andar no caminho da lei, ou também, como dizem Colossenses, o de lei, porque a gente pode abranger isso aqui, né? O santo às vezes fala, não, então eu não estou servindo a lei de Moisés, mas eu vou criar um de lei para mim.
né? Não é o assunto aqui de Romanos, mas a gente pode esticar isso aqui para nós, aplicando para nós aqui, quando criamos algumas leis, né? Inclusive, os judeus faziam isso, porque o Senhor fala que eles colocavam fardos pesados, e esses fardos que eles colocavam pesados eram as leis que eles iam criando a mais, além da lei de Moisés. E nós, como cristãos, podemos também criar essas leis e esperarmos encontrar nelas santidade, santificação prática, né? E nós não encontraremos. Como o irmão Lineu falou, agora a gente está livre para o judeu, dentro do contexto, e nós também, para servir a outro, né? E esse outro, irmãos, ele vai conectar isso no versículo 4, dizendo, outro, né, para que sejais do outro, daquele que ressuscitou de entre os mortos. E é maravilhosa essa conexão, porque está mostrando que a conexão agora de todos, sendo tanto judeu quanto gentil, que está em Cristo, está nesse que ressuscitou. Inclusive, o poder dessa nova vida é este que ressuscitou, esse que está triunfante, glorificado à destra de Deus, né? É no nosso relacionamento com Ele que teremos força, que teremos virtude, e nós teremos tudo que a lei não pode dar, tanto a lei de Moisés quanto o de lei dos homens, né? Mas esse que ressuscitou, sim, nós poderemos encontrar nesse relacionamento virtude, né? Encontraremos a força vinda do Espírito Santo que estará dominando sobre nós e nos fará agora, então, produzirá em nós o seu fruto, e isso vai ultrapassar a lei. Porque a lei, irmãos, lá em Moisés, né, ela veio trazendo coisas externas, né, um agir externo, uma forma de não ser pego, né? Não é que a lei ela fazia isso, mas os homens, o importante era não ser pego no ato, né? Se ele fosse pego no ato, então ele estava pego pela lei. E aí o Senhor Jesus, lá em Mateus, vai trazer a luz verdadeira disso, né? Ele vai trazer a luz da lei que os homens não tinham, que não é só a questão de não ser pego, mas ele vai trazer o coração, né? Ele vai falar de adultério, basta cobiçar. Ele vai trazendo a luz, mas até o Senhor trazer essa luz, eles não tinham essa luz. Então, nós hoje, tendo o fruto do Espírito em nós, que é o fruto de um relacionamento com o Senhor, vamos exceder a isso. Por isso que lá em Gálatas, o apóstolo Paulo fala que contra o fruto do Espírito, né, não há lei. Por que não há lei? Porque não tem lei que possa acusar aqueles frutos. Desculpa, aquele fruto que são as características, né, o fruto do Espírito. Então, como o irmão falou, no versículo 6 ele vai encerrar esta parte, e é muito importante para nós, porque como o irmão falou, alguém pode falar, então, para que serve a lei? Né? Ela já teve a sua utilidade, mas ela ainda permanece, como o irmão falou, não foi ela quem morreu, né? A lei, ela permanece. Irmãos, temos uma pergunta aqui pelo Zoom. Vou falar aqui para os irmãos. Irmãos, Adão antes de pecar já era pecador? Ele já tinha alguma natureza pecaminosa? Qual que era a posição dele? A partir do momento que ele pegou do fruto e comeu, ele caiu. Esse foi o pecado. Antes disso, ele estava numa condição de inocência, né? Ele era inocente. Não tinha o pecado nele, mas ele foi seduzido pelo pecado, mas certamente o pecado já existia. Porque quem estava no Éden com Adão e Eva? Quem foi que seduziu? Satanás, o pai da mentira. Então ele vem com a mentira e engana a Eva, e Adão conscientemente pega do fruto do conhecimento do bem e do mal e também come dele. Porém, ao fazer isso em desobediência ao que Deus expressamente tinha dito, ele acaba cometendo um pecado. É o pecado, mas esse pecado foi induzido por Satanás num homem inocente, porém, que caiu.
Ele não era alguém como o Senhor Jesus, que, tendo sido tentado até por Satanás em pessoa, nunca poderia ter caído, e não foi tentado no sentido de provar se ele ia cair ou não, e que a hora que ele resistiu, então ele passou a ser justo. Não, ele sempre foi. O pecado ele veio em forma de homem, mas o pecado à parte. Não tinha relação nenhuma com o pecado. Por isso, não havia nenhuma resposta de afinidade ou de que disparasse um gatilho para ele agir no mal, porque não tinha isso. Batia nele e ali só tinha santidade, como é Deus, né? Nós vemos por diversas partes na palavra falando de Satanás dialogando com Deus. Em Jó mostra isso, em várias passagens fala a respeito desse diálogo e de que Satanás chega na presença de Deus. Como Deus vai permitir o pecado na sua presença? Isso eu não posso, não sei dizer para vocês isso, mas eu sei o seguinte: ele nunca é tocado pelo mal. Mas Satanás chega até ele porque Deus permite que ele chegue, para que, às vezes, até ele permita até que toque em um dos seus, para que esse seu seja provado. No caso do Senhor Jesus, isso não aconteceu. Então, o pecado em Adão surgiu por desobediência. Não era uma lei, mas uma afirmação clara e explícita de Deus. De todas as árvores você pode comer, mas do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, desse não comereis. E aí ele caiu. Eu creio que isso daí foi quando o homem achou que conhecer o bem e o mal o tornaria igual a Deus. Ele foi induzido a cair no mesmo erro em que Satanás caiu. Sendo um anjo de Deus, ele quis se exaltar até e sentar onde Deus estava. E ele foi lançado fora por causa da sua altivez, a sua ganância de ser igual a Deus. E, por causa disso, houve a queda de Satanás. Com a mesma coisa, ele faz o homem, a criação de Deus, o primeiro homem da criação de Deus cair. E nós, como herdeiros dele, nascemos na mesma condição que Adão caído. Nós não nascemos na condição de um Adão inocente. Nós não somos uma criança inocente que torna-se pecadora no primeiro pecado. Na primeira desobediência aos pais, pronto, agora é um pecador. Não, ele nasceu, porque isso vem de Adão. É uma herança de Adão. Porque ele falou assim como o pecado entrou por um homem, e também a graça veio por um homem, pela obediência. Mas pela desobediência de um entrou o pecado, e o pecado agiu em todos, porque veio a morte. Qual é o resultado do pecado na raça humana? A morte. E isso é uma clara mostra que Deus dá de que realmente, se ele comesse do fruto, certamente morreria. E ele morreu, e não só isso. Todos os descendentes de Adão estão no mesmo problema. O pecado é que o leva à morte, não os pecados cometidos que nos levam à condenação. Isso é uma coisa muito comum na cristandade professa, achar assim: se eu me precavei e não cometer pecado, eu posso ser salvo por não ter feito nenhum pecado na minha vida, não ter cometido nenhum pecado. Isso é por engano. Ainda que isso fosse possível, você ainda tem a natureza pecaminosa que você herdou de Adão. Essa é que nos condena, que nos leva a um julgamento. Mas os frutos do pecado surgem. O Guto falou, deixou escapar os frutos do Espírito, né? E isso é uma coisa muito importante nós vemos na palavra, realmente. E ele se corrigiu, logicamente, rapidamente ele corrigiu, eu vi isso. Porque quando nós estávamos lendo aqui, eu vi esse versículo 4, ele fala no finalzinho, a fim de que demos fruto para Deus. Sempre que fala a respeito do Espírito, é o fruto do Espírito, que são todas as coisas que vêm do Espírito. Agora,
as obras não é frutos do pecado, as obras do pecado é que são más e que nós seremos julgados por essas falhas, por essas más obras. Mas não é fruto no sentido de uma coisa útil. Ao contrário, é uma coisa que nos leva a um julgamento. Mas o que nos leva é o fato de nós nascermos descendentes de Adão. Então, Adão, respondendo à pergunta mais uma vez, ele estava num estado de inocência, foi enganado por Satanás a se usurpar o direito de ser igual a Deus. E então isso acabou levando a um estado de desobediência, e então o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Mais uma coisa, a nossa velha posição, antes de crermos em Cristo como Salvador, antes de termos sido salvos, a nossa velha posição era em Adão. Uma vez tendo ouvido o Evangelho e crido no Evangelho da nossa salvação, isso é individual, eu falo nossa, mas a cada um ouvindo o Evangelho da sua salvação e crendo nele, ele agora tem uma nova posição, é em Cristo Jesus. O nosso estado ou condição em Adão, quando está na nossa posição em Adão, a nossa condição era na carne. Andávamos na carne e nos desejos da carne, e como todos os outros. Agora, o nosso estado, após nos converter, o normal do nosso estado é em espírito. Então, em oposição a Adão, em Adão, é em Cristo. Em oposição, né, contrapondo um com o outro, a nossa condição na carne, e agora é em espírito. Entendam, pode um cristão estar na carne? Pode. Se ele estiver obedecendo ou dando margens para que a carne, os seus desejos se realizem, né? Tudo que vem na cabeça quer fazer e não se considera morto para o pecado, ele pode estar na carne. Mas a condição normal de um cristão é em espírito. Ok? Mais um detalhe no versículo 4 que eu quero chamar a atenção, que ele fala aqui, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo aqui não é o corpo de Cristo místico aqui na Terra, não, que é a igreja. Ele está falando o corpo físico, porque nós estamos mortos para a lei pelo corpo físico de Cristo, ou seja, ele tendo vindo como em semelhança de homem e tendo ido até as últimas consequências de obediência, que é o oposto do que Adão fez. Adão foi desobediente e, como consequência, trouxe a morte para toda a geração. Cristo, sendo Deus, se fez carne, andou em perfeita obediência e, com isso, morreu para ganhar vida. Adão, vivo no Éden, morreu e ganhou o pecado. O pecado gerou a morte e ele agora é uma pessoa que está sujeita a um julgamento. No caso, Adão sempre vai ser, primeiro Adão vai ser a figura daquele Adão lá no Éden. O último Adão é Cristo como figura do último Adão, ou seja, a última criação de Deus. Então, nós temos uma criação que é em Adão e temos, no que diz respeito aos seres humanos, né? Nós temos Adão sendo criado como cabeça da criação e nós, agora que cremos, somos em Cristo Jesus, tendo nele cabeça da nova criação de Deus, que é uma nova raça, né? Que Deus cria. Não no sentido de raça humana, né? Mas é uma nova esfera de coisas que Deus está tratando agora. Cristo Jesus ressuscitado entre os mortos é agora um homem nos céus.
um outro ponto também importante é que no versículo 6, o apóstolo vai usar na parte final para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. E isso em conexão também com 2 Coríntios 3, quando vai falar de que a letra mata, né, e o espírito vivifica. Sempre há uma grande confusão nisso, né, quando vai conversar com alguém, principalmente o pessoal da cristandade, que eles vão falar da letra, e a letra como se fosse a palavra do Senhor, né? Mas aqui ele está distinguindo realmente a diferença da letra, a lei no passado, né? E aqui como um princípio que nós fomos removidos dele, né? E aqui no caso judeus da lei, e lá em Coríntios também dizendo que o antigo ministério, que era o ministério da morte, que era da lei, que veio para isso, como nós explicamos, né? Que isso já passou. E agora nós devemos estar em novidade de espírito. Então, é essa distinção, né? Essa letra aqui, a velhice da letra, e a letra que mata, né? Que está falando ali, da lei, né? Da lei como um princípio sobre o judeu. E não que nós não devemos buscar o conhecimento da palavra, ou que a palavra de Deus, pelo contrário, a palavra de Deus é vida para nós, né? Não morte, mas é no sentido do princípio da lei e pelo que ela veio, que era realmente para condenar o pecado, né, e para expor o pecador. Um grave e sério erro que se comete muito entre os cristãos é de pensar, bom, agora que eu crio em Cristo como Salvador, eu sou um cristão agora, o meu modo de se me santificar agora seria guardando através da lei, tá? Isso daí a gente vê claramente em várias vertentes, né, divisões da cristandade, professa aí todo mundo, não querendo citar nomes de nenhuma denominação, mas nós temos várias que enfatizam no guardar a lei, que o cristão tem que continuar seguindo a lei, porque como ele agora nasceu de novo, ele tem uma natureza divina, então agora ele está capacitado a guardar a lei. Como assim? Guardando a lei agora, ele vai ter uma santidade prática. Não, a santidade prática não advém de lei, porque lei fala, faça isso e viverás. Agora, nós, em novidade de vida em Cristo Jesus, a lei para nós é Cristo, a vida em Cristo. Então, nós não fazemos, logicamente, que tendo nascido de novo, nós podemos ter um padrão que é acima até da lei. Você quer ver como isso é verdade? Em Gálatas 5, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22. Aquilo que eu falei de obras e de fruto, é o versículo 19, primeiro no 19. Comecinho. Porque as obras da carne são manifestas. Quais são? E daí ele dá a lista, né? Que não é uma lista completa, né? Mas no 22, ele fala, mas o fruto, ele não fala os frutos. Por isso que o Guto corrigiu o fruto, porque exatamente quando se diz respeito ao que o Espírito em nós gera, é o fruto. Porque nós estamos capacitados a todas essas coisas, que é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E sendo agora em Cristo Jesus, andando em espírito, não há lei contra isso. Porque é o versículo, que é o versículo 23. Contra essas coisas, não há lei.
Não existe lei para falar sede, tenha amor. Como é que você pode ordenar isso para uma pessoa que está hesitando em se o que eu devo fazer, o bem ou o mal? Ela flui como fruto. Assim como nós, antes de nos convertermos, não precisamos nos esforçar para pecar. Nós pecamos por natureza. Eu não precisava instigar ninguém a ser um pecador. Ele é. E as coisas vinham, as obras vão surgindo porque é os frutos do pecado, se eu posso falar como, mas as obras surgem porque a pessoa é. Agora, sendo em Cristo Jesus a nossa posição, o nosso estado é em espírito, nós podemos agora andar em todas essas coisas, como sendo o fruto do Espírito em nós, aquilo que o Espírito age em nós. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, e não há nenhuma lei contra isso, que possa revogar qualquer uma coisa dessa, porque isso aqui é a lei de vida, não é mais a lei caduca, né? Que numa versão fala da antiga, a lei antiga, né? Ele fala da caduquice da letra, que é aquilo que ele fala, não na velhice da letra, algumas versões falam na caduquice. Não é que a lei foi revogada ou ela ficou, ela não tem o efeito sobre essa outra geração de coisas, que é em Cristo Jesus. Ela não tem efeito. Tá? Muitos querem se justificar diante de Deus, pensando então que quando chegar lá no céu, você vai falar assim: estou aqui porque Cristo morreu por mim, 50%. 50% por causa das minhas obras. Aonde? Nós estamos lá totalmente pelos méritos de Cristo, porque no que dependesse de nós, continuaríamos em nossos caminhos, nosso caminho de perdição. Romanos, ele tratou isso em Romanos, falou: não há um justo, nenhum sequer, não há quem busque a Deus. Foi ele que nos buscou. Isso nos coloca, então, nessa posição. Esse conflito que existe, né, que nós vamos ver descrito depois do versículo 7, é exatamente o que vai acontecer quando alguém nasce de novo. O novo nascimento. E aí acho que vai ser o assunto para a próxima reunião, porque isso aí vai entrar num assunto longo, né? Mas só para a gente preparar o terreno para entender o fato dele mostrar aqui que a lei não pode ter mais domínio sobre aquele que morreu para a lei. Eu pergunto, qual defunto vai ser multado por estar estacionando no lugar errado? Ele está morto, ele não estaciona mais nada, ele está enterrado. Essa é a nossa situação. Nós fomos agora, nos identificamos com Cristo, morto, mas ressuscitado. Então, nós nos identificamos com um homem ressuscitado dentre os mortos, que é as primícias dos que dormem. Então, a nossa situação hoje, estando nesse corpo, é que nosso espírito e alma estão em conexão com Deus, por meio da obra de Cristo Jesus, aguardando até que nosso corpo seja, então, transformado para nós estarmos, então, em espírito, corpo e alma, à semelhança de Cristo, gozando da comunhão com Cristo lá nos lugares celestiais, lá nos céus, que é o que nós aguardamos a qualquer momento, a segunda fase da ressurreição, que é o arrebatamento. Talvez alguém também poderia perguntar, né? Se eram os judeus que estavam debaixo da lei, não os gentios, né? Porque esse assunto, né, aqui nessa parte, é porque nós sabemos que a Assembleia estava em Roma, era misturado, né? Eram judeus que haviam se convertido e os gentios que haviam se convertido. E que na história, nós sabemos que tentar introduzir a lei de Moisés no meio da igreja fez um estrago muito grande, né? E o exemplo disso é Gálatas, que ela foi escrita justamente, né, para aqueles que estavam na Galácia, e eles permitiram que entrassem os judaizantes,
né? E os judaizantes, alguns diziam assim, ó, não, tudo bem, você pode ter ser salvo por graça, mas a santificação é por meio da lei. E isso contaminou eles, né? E por isso que o apóstolo Paulo, até no capítulo 5, o irmão leu, né? Primeiro versículo, ele fala que nós não, que eles não deveriam sair da liberdade com que Cristo nos libertou. Eles não deveriam se colocar, né? Meter-vos novamente debaixo do jugo de servidão. Então, não pensemos, irmãos, que como está falando para os judeus que foram livres da lei, que também não pode acontecer nos dias de hoje da lei tentar entrar e tentar forçar e contaminar, né, a liberdade que os santos têm. Né? Lembrando, como nós falamos, podendo ser o de lei também. Então, eles tiveram muita dificuldade, né? No concílio lá de Atos 15, eles trataram muito bem com a liberdade que os gentios agora teriam, reconheceram que eles não poderiam carregar o fardo, mas não tiravam de cima deles a lei. Tem até a ilustração que o irmão estava falando do marido mau, né? Parece que eles quiseram continuar agarrados ao marido mau que estava maltratando eles. Né? Eles não quiseram essa liberdade que o Senhor libertou. Então, por isso que aqui, né, encerrando a libertação, a doutrina da libertação, é importante encerrar com isso mesmo, para que não houvesse nenhuma dúvida para os judeus que haviam se convertido e estavam agora na igreja, né? Haviam se tornado igreja. Então, é muito importante aqui que o senhor colocou essa parte, né? Tudo que o senhor faz é perfeito. Justamente fechando essa parte da doutrina, como o irmão falou, depois vai entrar nas experiências, né? De um coração agora que fica naquele conflito de querer fazer o bem e não fazer o bem, mas encerra que a parte doutrinal nessa parte é muito importante. Irmãos, eu vou prosseguir para a próxima pergunta. Irmãos, a carne como natureza caída é inerente ao nosso corpo físico ou também abrange nossa alma e ou o espírito? O fato de que, se eu morrer agora, o corpo vai ser enterrado. Onde vai o espírito e a alma? Com Cristo. Somente por causa de Cristo, porque nossa alma e espírito estão em conexão com Deus. Nós temos agora, nos lugares celestiais, essa posição, em espírito e alma. Apenas falta o corpo, esse é o sentido. Corruptível é o corpo. Tá? O que é sujeito à corrupção é o corpo agora. Porque nosso espírito e alma estão guardados em Cristo Jesus. Essa é a fé que nós temos, nos identificando em sua morte e ressurreição. Então, fomos feitos por Cristo, tendo sido lavados de nossos pecados, e ter sido tratado do nosso pecado em Adão, lá na cruz foi tratado, que somos agora justificados por Deus. E temos acesso à sua presença em espírito, e nossa alma pode estar sossegada diante de Deus, porque a garantia não é o nosso andar, a garantia é o que ele fez por nós. Então, o corpo vai ter suas vontades, mas nós devemos deixar ele no lugar correto dele, onde que é? Morto. Nós estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não em nós, em Cristo Jesus. Um versículo que ajuda isso também é Mateus 26:41, quando o Senhor fala, né, que vigiai e orai para que não entreis. O irmão vai colocar? Mateus 26:41.
Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o espírito já está pronto, como o irmão Lineu falou, né? Hoje, o que nos impede é a carne que está aqui, embora, se nós deixarmos, a carne pode afetar tudo, mas não no sentido de contaminar o espírito e a alma, né? Como o irmão falou. Tem até o pensamento lá em Colossenses sobre as filosofias, vãs filosofias, e ali o argumento é que como pode o homem encontrar em si mesmo a verdade, como diz a filosofia, sendo que o pecado afetou o homem por um todo, né? Inclusive nos seus pensamentos, desde sua meninice o seu pensamento já está corrompido. Então a verdade não pode estar dentro do homem como ensinam, né? Então a carne contamina o homem, seus pensamentos, porque às vezes fala só da questão corpo, dá a impressão que é só a questão de enfermidades e tudo mais, né? Mas não, todos os pensamentos do homem natural é ruína, pecado, né? Porque eles foram contaminados pela carne. Mas o sentido que o irmão falou do espírito e a alma estão prontos, né? E em breve o Senhor vai tratar da questão da carne e vai nos levar para estar com ele. Apesar do tempo estar estourando quase, né? Só uma coisa, isso que o Guto falou a respeito do espírito e da alma e do corpo, é muito comum a expressão que as pessoas falam, o que importa é ter saúde, né? Para o cristão, não é. Porque o que importa para a humanidade é que ele tenha o espírito e a alma em paz com Deus. A morte vem para todos. A morte é uma coisa que é uma consequência de estar vivo. Porém, se você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, a sua alma e seu espírito agora estão a salvo em Cristo, só aguardando o corpo. Então, a doença, essas coisas que possam ocorrer, não é uma tragédia para nós. Muitas vezes, nós vemos isso nas reuniões de oração, que se pede muito, não sei quem está doente, a gente quase só pede por doença, como se isso fosse a pior coisa que podia ocorrer na vida do cristão. E eu vejo muito pouco orando pela saúde espiritual dos irmãos. Essa influencia, sim, no seu andar aqui na Terra, porque seria a condição normal de nós andarmos em espírito. Mas de que adiantaria eu andar saudável fisicamente, o meu corpo está sem doença nenhuma, uma beleza. Eu tenho uma saúde de ouro, minha saúde é impecável, eu faço exame, está tudo normal, nunca sinto dor, não sinto nada. Mas ando na carne, o que adianta? É isso que é bom ter vida? Então, como eu tenho boa saúde, eu vou para tudo que é lado, eu faço tudo o que eu quero fazer, que dá vontade de fazer, e faço o lema que o mundo fala, além desse falar, o importante é ter saúde, que é o que eles falam, você tem que viver a sua vida, faça você a sua própria, ame a você mesmo. São tudo coisas que não condiz com o cristianismo, não condiz com o que Cristo quer para nós. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa vida está lá. E nós podemos ter acesso diariamente à sua presença por meio da oração. Nós temos acesso por meio dessa obra. Então, o que importa para nós é andar em espírito. Isso é importante, isso é bom. O que é bom para nós é isso. Não é ter boa saúde. Isso, se vier, agradeço a Deus pela boa saúde que tem. Não estou reclamando que tenho boa saúde. Se vier a doença, eu vou dizer uma coisa para você. Uma vez nós fomos visitar uma irmã que estava com um câncer terminal, sabe? E ela, família ainda, tinha... o marido sempre foi um problema, porque ele não se converteu e tal. E ela estava no hospital, no leito lá, aguardando a morte, né? E ela... eu e minha esposa, vamos lá visitar essa irmã, né? Encorajar ela, né? Fomos lá e começamos a conversar com ela, e ela começou a falar da esperança dela e tudo mais, e nós saímos muito encorajados mesmo.
ela nos encorajou. Porque nós estávamos vivendo a nossa vida do dia a dia e ela, na noite de morte, ela estava pensando no Senhor. Sabe? Ela estava muito mais em comunhão com Deus do que nós vamos tentar fazer uma obra cristã bonitinha lá, né? Entendeu? Não é errado fazer isso, não me leve a mal. Não é que nós vamos fazer uma coisa errada, nós vamos encorajar a irmã. E o que nós percebemos é que nós saímos mais encorajados do que nós conseguimos encorajar alguma coisa lá, porque ali ela tinha total dependência de Deus. E muitas vezes, quando o dia vai muito bem para nós temos tendência a baixar a guarda e achar, tá tudo bem, não falta nada, eu estou com um emprego, vou divertir, né? Vamos divertir. E não é assim. Na realidade, se nós temos saúde, agradecemos, não precisa ficar sentindo dor para ser cristão. Mas que nós aprendamos, com saúde ou sem saúde, servir a Deus, que é o que Paulo fala. Eu sei tanto ter em fartura como em abundância como em falta. Eu sei tanto estar triste como contente. Tudo você tem que estar em Cristo, sabendo que nele você tem tudo. É nele que nós temos, não é em nós mesmos. E como os homens erram, pensando que o bom é ter saúde, o resto não tem problema. É ao contrário. O bom é estar com Cristo. O resto, ele cuida. E do corpo, ainda que venha a morrer por uma doença, ele vai ressuscitar-nos dentre os mortos, se nós crermos em Jesus aqui em vida. Agora, não espere, depois de morto, que vá haver alguma chance de vir uma graça de Deus, falar, olha, você morreu não aceitando Cristo como Salvador, mas eu, por graça, vou te salvar. Segunda chance que ando ensinando aí. Não tem isso, porque ao homem é dado morrer uma só vez. Depois disso vem o quê? Uma segunda chance? Não, o juízo. É o juízo. Então, salvação é em vida. Não é naquele dia eu vou ver se eu vou ser salvo ou não. Como algumas doutrinas cristãs ensinam. Só Deus sabe. O dia que eu chegar lá, eu vou estar diante, ou é de Pedro, ou é de qualquer outra coisa que eles criam, né? Eu vou estar lá e ele vai falar: o que você fez de bom? Isso. O que você fez de mal? Vamos botar na balança. Perdeu para o mal, vai para o inferno. Perdeu para o bem, vem para o céu. Não é isso. Não é isso. Isso é doutrina humana. Nós não somos salvos pelas quantidades de boas obras que fazemos, mesmo porque milhões de boas obras não vão compensar uma falha. Como assim, Lineu? Não. Qual o grande pecado que ele cometeu? Não matou ninguém, não roubou ninguém, mas desobedeceu a Deus. Todo pecado é contra Deus e é pecado. Pequeno ou grande é pecado e sujeito a julgamento. Muitos podem falar, mas Deus é injusto que vai, por causa de um pecadinho desse, vai condenar toda uma geração? Ou vai julgar toda uma geração? Sim, ele é justo. Nós é que não somos. Nós não sabemos. Mas, certamente, isso aí daria algumas reuniões para falar essas coisas, né? Desculpe eu alongar um pouquinho, mas o tempo já está esgotado, né? Antes de dar graça, irmãos, é interessante como, em cima disso que o irmão Lineu e o Guto falou, que os irmãos usam o exemplo do juiz, né, e o criminoso durante um julgamento, né? O criminoso ele não pode falar para o juiz, eu cometi esse crime aqui, mas eu fiz um monte de coisas boas. Paguei minha conta, atravessei uma pessoa, ajudei uma pessoa a atravessar a rua. Isso não vai tirar a penalidade dele daquele crime, né? E da mesma forma, com o Senhor tem um caráter perfeitamente santo, ele é completamente santo. Então, como o irmão Lineu falou, um pecadinho, sim, é o suficiente para nos levar para o inferno, né? Da mesma forma, Adão pecou uma vez, não foram muitas vezes. Uma vez foi suficiente para tirá-lo da presença de Deus, né? Por quê? Justamente porque o Senhor tem um caráter perfeitamente santo, ele é santidade, né? E ainda bem que nós temos o Senhor, né, que morreu por nós na cruz, e nós temos essa graça, né, por pura graça, essa obra perfeita de graça para nos resgatar dessa condição de pecado, né? Louvado seja o nosso Senhor. Irmão Lineu, poderia dar graça para nós encerrarmos?
juntos. Bendito Deus, nosso Pai, agradecemos por nosso Senhor Jesus Cristo, em sua obediência à tua vontade, vindo a este mundo, assumindo a forma de homem, sem pecado, e sendo obediente até a morte, cumpriu todas as demandas de justiça de um Deus 3 vezes santo, para que hoje nós pudéssemos, por meio da sua morte e ressurreição, crendo nesse evangelho, estarmos na tua presença agora, como filhos amados em Cristo Jesus. Ó Pai, nós agradecemos por tua palavra que nos ensina, agradecemos por tua direção naquilo que temos visto e também possamos estar andando de acordo com esse chamamento que tivemos em Cristo Jesus. E agradecemos por esse momento juntos, pedindo por cada um aqui também pela saúde de todos. Sabemos que tu permites em nossa vida algumas provações para que nós nos aperfeiçoemos no conhecimento e também no poder que tu tens para nos manter aqui, até aquele dia em que seremos levados. Nós te damos graças por tudo, nos encomendando em tuas mãos, o precioso e digno nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. 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 Nós estamos só pelo Zoom hoje, irmãos, por conta dessa falha técnica do Zoom do YouTube, mas agora os irmãos que estão acompanhando pelo YouTube, um abraço a todos e uma ótima semana.